Eu quero convidar agora vocês para abrirmos a Bíblia em Mateus, no capítulo 2. E vamos então meditar um pouquinho mais antes de voltarmos para casa. Imagino eu que tem um almoço saboroso à vossa espera. Ninguém disse amém, né? Vai ver que não tem. Acho que deve ser dia de jejum para alguns. Muito bem, Mateus 2. Eu sei que hoje não é Natal, está bem longe disso. E eu sei que quando falamos dos reis magos aqui, normalmente pensamos nele, lembramos deles na ocasião do Natal, né? E hoje nós vamos separei um tema para falarmos aqui, que é a visita dos reis magos. E hoje nós vamos descobrir que eles nem eram reis, nem eram magos. E como nós aprendemos muitas vezes que eram três, vamos ver que eles também não eram três. Então o que é que sobra aqui da história? Sobra muita coisa, há lições aqui profundas. Mas ao final da mensagem vocês vão perceber por que eu escolhi esse tema para hoje, nesta manhã, tá bem? Já desde o mês de julho que eu não pregava aqui no sábado pela manhã, acho que é isso? Em agosto eu apareci aqui, eu nem lembro. São tantas igrejas e poucas ocasiões para estar com vocês. A verdade é que nas reuniões de oração, mais uma vez eu quero registrar meu incentivo. Toda terça-feira nós estamos reunidos e muitas vezes eu estou nas reuniões de oração. Quem participa nas reuniões de oração sente menos a ausência do pastor. Quem só vem participar os sábados realmente é ver o pastor de vez em quando, né? Agora são 4 congregações. Fica aqui registrado mais uma vez o convite, o incentivo para que vocês possam criar o hábito de participar das reuniões de oração toda terça-feira. Vamos lá então, Mateus 2, eu acho que todos aí já abriram, não é? Vamos lendo e comentando, tá bem? Vocês sabem que eu gosto de fazer isso muitas vezes. Tendo Jesus nascido, a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Magos, a palavra traduzida aqui, quer dizer, antes de passar aos magos, eu vou falar sobre Herodes. Vocês sabem que na Bíblia existem 4 Herodes, sabiam disso, não é? Tem esse Herodes aqui, depois nós vamos ter o Herodes, que é o Herodes que vai mandar matar João Batista, que aquele ali já era outro. Depois você vai ter um outro Herodes, que já aparece no livro de Atos, que é o Herodes que manda matar o apóstolo Tiago, certo? É outro. Não foi esse Tiago não, é o outro Tiago. Tem um Tiago ali. Então, tem esse Herodes que é o terceiro. E aí tem o 4º Herodes que vai... Esse daí não vai mandar matar ninguém, tá? Ainda bem, porque todos eles sempre parece que eles tinham um problema assim, né? Não gostavam de alguém, manda matar. E o próximo Herodes, ele vai ser aquele que tem um encontro com o apóstolo Paulo. E ele diz assim, olha, por pouco me persuades a me tornar cristão. Então esses são os 4, por isso não confundam, às vezes a gente passa pela história e acha que é o mesmo que está aqui, está lá, não. Eles carregavam o mesmo nome porque eles seguiam uma dinastia, né? Dinastia herodiana, fundada por esse Herodes aqui. Sobre esse primeiro Herodes, deixa eu falar o seguinte para vocês. Ele é conhecido na história como Herodes o Grande. Herodes o Grande. Acredita-se que ele era um homem ambicioso, bravo, no sentido assim de corajoso. Era um homem também habilidoso e para a guerra ele era um homem assim, que tinha realmente assim boas estratégias. Era também tido como alguém sagaz, alguém que tinha... Ele se deslizava para alcançar os seus objetivos. Segundo Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, não cristão, Herodes possuía mania de grandeza. Sabem o que é mania de grandeza? Uma pessoa que sempre se acha muito grande, muito poderosa, Herodes era assim. Fato que poderia ser aqui facilmente comprovado através das suntuosas construções de Herodes. Herodes construiu o Palácio de Herodes, que na altura era uma obra assim esplendorosa. Depois ele
reformou o templo de Jerusalém. Vocês sabem que o templo de Jerusalém, que era um lugar de adoração para os judeus, ele foi reformado por Herodes. E às vezes até usava-se a expressão templo de Herodes, mas era o templo dos judeus. E Herodes, quando ele reformou, ele acrescentou assim tudo que ele pôde para também tentar cativar os judeus. Os judeus não gostavam de Herodes, porque ele não era judeu. Era um homem conhecido como alguém cruel. E conta-se, gravem isso, que Herodes chegou a ordenar a morte de parentes seus. Ele foi casado algumas vezes e ele matou uma de suas esposas. Ele ordenou a morte da própria esposa e de alguns dos seus enteados, ou seja, filhos dessa mulher. Herodes era aficionado pelo poder. E conta-se que qualquer suposição de ameaça ao seu trono era suficiente para que ele saísse de si. E em qualquer ocasião em que Herodes sentia que havia ameaça ao trono, ele fazia de tudo para se manter no trono, inclusivamente mandar matar pessoas. Por isso, nós vamos entender aqui a matança daqueles bebezinhos. Percebem? É o que a história fala sobre Herodes. Agora vamos ver na continuação do relato que Mateus falou sobre os magos. E quem eram os magos? Os magos aqui. A palavra magos, ela poderia ser melhor traduzida como sábios, ok? Sábios. Eles eram, na verdade, astrólogos que vinham, como diz o texto, do Oriente. Então, se você olha para Jerusalém e imagina que eles vinham do Oriente, então eles deviam estar para a região ali de hoje o atual Iraque, que era Pérsia, Babilônia, para aqueles lados ali. E naquela região, vocês vão lembrar comigo que na época de Nabucodonosor, os jovens judeus que foram levados para ali, eles também tinham que aprender muito sobre a astrologia, que naquela época seria hoje o equivalente um pouco à astronomia, mas estava meio misturado, porque eles também, ou seja, eles estudavam os astros, mas eles também criavam ali conexões com o mundo religioso. Então era meio que ciência, mas tinha um pouco de religião. Ou seja, naquelas civilizações eles tentavam encontrar as respostas nas estrelas. E gravem essa informação porque é importante. Então, os sábios, os magos ou sábios que vieram ali daquela região, eles tentavam descobrir os mistérios da humanidade. Eu até me arrisco a dizer que eles eram os cientistas daquela época. Era a ciência que eles tinham, afinal. Certo? O que mais nós encontramos aqui? É que o texto diz que eles vieram a caminho de Jerusalém. Eu queria aqui destacar ainda que a Bíblia não menciona a quantidade dos magos, certo? Muitas vezes entendemos que eram 3, porque depois lá à frente vamos ver que foram 3 presentes. Então associa, cada um trouxe um, mas podia ser um grupo de 3, mas podia ser um grupo maior, de 10, 12, 20, era um grupo de magos. Uma coisa é certa, não era só um, isso aí sim, era pelo menos 2, eram pelo menos 2. E eles vêm com o objetivo e nós vamos já ver qual era o objetivo da sua viagem. Agora, eu queria, irmãos, era mencionar ainda o seguinte: se aqueles homens, o objetivo, o estilo, a cultura que eles tinham era conhecer os mistérios da humanidade através das estrelas, ou através desse tipo de estudo, curiosamente, Deus vai se comunicar com eles através disso. Isso mostra que Deus, ele encontra o ser humano dentro das suas condições. Ele vai retirar o ser humano daquela condição, ok? Mas a maneira como Deus nos encontra, encontrou a mim, encontrou cada um de vocês, é uma maneira impressionante. Alguns são cativados muitas vezes por algum aspecto, por exemplo aqui no contexto adventista do 7º dia, nós temos uma mensagem de saúde, alguns são cativados mesmo por isso e dizem, olha, se calhar aqui está a verdade, porque vem através dessa porta aberta. Outros virão talvez pela ideia da guarda do sábado mesmo, porque vivem tão estressados, cansados, e quando olham para o sábado pensam, olha, quem sabe o sábado é mesmo isso. Percebem que Deus ele encontra pontes para chegar ao coração dos seres humanos. E foi assim com aqueles homens também.
A tradição cristã ainda vai dar nomes a eles, dizem que seriam os nomes Gaspar, Melquior e Baltazar, mas esses nomes, ninguém pode comprovar isso, sobretudo biblicamente falando. Vamos adiante e pensar um pouquinho no verso, vamos lendo o verso 2, eu estou só no verso 1, né? Vocês dizem, pastor, vai ler até que verso, né? Esse tempo todo só no verso 1. E perguntavam onde está o recém-nascido, qual era a pergunta deles? Rei dos judeus, porque vimos a sua, lembram da ideia do estudo das estrelas? Vimos a sua estrela e viemos para, eu quero que vocês gravem aqui o finalzinho desse verso. Qual era o objetivo da viagem? O objetivo da viagem era encontrar Jesus, o Salvador, o Rei dos judeus, e adorá-lo, ok? O propósito deles era adoração, isso daqui tem que ficar em letras grandes assim, bem gravado. Eles queriam adorar. Eles não queriam apenas mostrar que sabiam, queriam mostrar seu conhecimento, sua intelectualidade, não. Eles queriam adorar. Tendo ouvido isso, verso 3, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, como é que ficou o coração de Herodes? Agitado. A palavra poderia ser traduzida como perturbou-se. É uma agitação incontrolável que vem. Então Herodes ficou mesmo perturbado, ficou muito agitado. E agora nós vamos ver qual é a atitude de Herodes diante disso. Porque lembram que ele era aficionado pelo poder? Se eles falam, o rei dos judeus que não sou eu, ele ficou com medo. Verso 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então, confirma-se que os escribas e sacerdotes conheciam a profecia, certo? Se eles chamam os escribas, sacerdotes, eles sabiam e agora eles tomaram conhecimento daquele fato. Verso 5. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre todas as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Então daqui, meus irmãos, nós vemos mais uma vez que eles conheciam a profecia. E aqui eu faço a seguinte pergunta assim para nós pensarmos. O povo de Israel tinha sábios que conheciam a profecia, mas foram sábios que vieram de fora, que conseguiram interpretar corretamente os eventos. E isso pode nos chamar a atenção, ok? Nós que conhecemos as profecias, conhecemos os eventos que estão ao nosso redor, podemos ser pegos de surpresa ao ver que pessoas que vêm de fora de um outro ambiente e como aqueles sábios que vinham mesmo de uma outra cultura religiosa, Deus revelou-se a eles e eles conseguiram ter a compreensão que o povo de Deus naqueles dias não conseguia ter. Isso precisa nos fazer acordar. Por falar em acordar, fiquem acordados, hein? Vamos lá, vamos juntos. Verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Então Herodes, depois dessa agitação e da informação que veio dos sábios agora judeus, ele chama aqueles homens em secreto, talvez numa sala privada, e ele diz assim, olha, quando é que vocês viram a estrela? E essa informação é interessante porque nos filmes e muitas vezes na história, nós temos a impressão que a visita dos magos aconteceu por ocasião do nascimento de Cristo. E na verdade não foi. Se prestarmos atenção aqui nas entrelinhas, vamos ver que a visita aconteceu por ocasião da matança dos inocentes. E quando Herodes diz assim, nós vamos ver mais adiante, que ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. E por que ele manda dar essa ordem? Porque o evento que estamos lendo aqui, possivelmente, muito possivelmente aconteceu cerca de 2 anos depois. A visita dos magos acontece cerca de 2 anos depois. Então, por isso ele pergunta quando, eles dizem o tempo em que viram a estrela, e aí
Herodes diz, então se foi há 2 anos atrás, foi ali que o bebê nasceu. E manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque seriam então, alguma delas seria possivelmente o Messias, o tal rei dos judeus, como o texto bíblico vai dizer. Então, na cabeça de Herodes, aquela ameaça seria resolvida dessa forma. Vamos adiante aqui, no verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Herodes era um homem sagaz. Ele tentou usar aqui uma estratégia. Olha, eu também quero adorar o bebezinho. Eu também quero conhecer esse rei. Me contem, por favor, me contem. E os sábios que vinham do Oriente, diz o texto, depois de ouvirem o rei, verso 9, estou no verso 9, tá? Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Meus amigos, isso daqui é impressionante. Esse é o GPS, eu não sei se todos aqui usam GPS. Um dia desses eu fui fazer uma visita pastoral e fui utilizando o GPS. E com o GPS eu me perdi. E a pessoa disse assim, olha, e a pessoa era uma pessoa já de idade, disse assim, até hoje eu nunca usei GPS. E nunca me perdi. Pronto, eu já acho que ele exagerou um pouquinho, porque quem nunca se perdeu em alguma vez para encontrar um endereço, uma morada, não é? E ele disse, olha, nunca me perdi na vida e tal. Mas enfim, é só para nós lembrarmos que o GPS, a função dele é dar a localização precisa, exata. E aqui essa estrela, meus irmãos, ela foi mais precisa do que qualquer sistema de posicionamento global. Porque ela indicou exatamente o lugar onde estava o bebê, que agora já tinha 2 aninhos. É curioso que, quando no livro Vida de Jesus, nós vamos ver o comentário que é feito sobre esse texto, ali é dito que, na verdade, não era uma estrela. Era um grupo de anjos que, reunidos, ou seja, aos olhos daqueles sábios, era uma estrela. Mas, efetivamente, era um grupo de anjos de luz que, reunido, foi guiando o percurso daqueles homens. Isso me faz lembrar, meus irmãos, que Deus, Ele guia a vida daqueles que, com sinceridade, procuram. Não é uma verdade? Aqueles homens, na sua sinceridade e na sua imensa limitação, eles foram guiados por Deus. Por isso, Deus... Isso eu falei, mas acho que você estava ali fora na hora. Eles eram uma astrologia misturada com astronomia, era diferente. Era diferente daquilo que temos hoje. Repito, seria meio que uma mistura, né, entre o que nós temos hoje separadamente, a astrologia e a astronomia. Era um pouco ciência e um pouco de religião. Então, seguindo aqui, esse momento, Léo, isso me faz entender assim, a bondade de Deus em se revelar. E aí Deus se revela, mostra onde está o bebê, e aí vamos ao momento principal, né? E vendo ele, verso 10, é isso? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Alguma versão aí tem assim, nós temos alguma versão diferente? Com grande alegria. Que mais? Tem alguma coisa? Encheu-se de júbilo, é parecida com a minha. A tradução aqui eu queria destacar essa tradução porque é engraçado. Os termos utilizados no verso 10 nos ajudam a compreender o sentimento daqueles homens. A palavra traduzida por alegraram-se vem da raiz caris, que é graça, ok? Então o que trouxe alegria para eles teve que ver com a graça, Depois, sugere-se que o sentido seria deleitar-se na graça de Deus. Então, quando eles alegraram-se, na verdade, eles deleitaram-se na graça do Senhor. É isso que Mateus quer dizer. Só que tem mais. A palavra que é traduzida aí como
na minha versão disse assim, né? Alegraram-se com grande e intenso júbilo. A palavra original vai ter sentido de exagerado, algo excessivo. Então, se nós fôssemos traduzir, sei lá, meio que ao pé da letra, poderíamos dizer assim, que eles alegraram-se com a bondade de Deus, mas de uma forma exagerada, assim, quase que incontida. Não foi só um sorriso, não foi só um coração assim que ficou um pouco mais feliz, eles ficaram assim, sabe, meio que exultar, aos saltos, foi uma alegria ao pensar assim, olha, achamos, Deus na sua graça nos conduziu até aqui, louvado seja o Senhor, que alegria imensa em encontrar o Salvador do mundo. E eu me arrisco a dizer que o ser humano que verdadeiramente encontra com Cristo, ele vai experimentar esse tipo de alegria, uma alegria que toma o ser. E agora, meus amigos, nós vamos ver o verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. José não estava, não sei se tinha saído para comprar o pão, mas a Bíblia não diz onde José estava nesse momento, mas realmente não estava presente. Certamente ainda estava vivo, até porque o texto vai dizer que depois daqui que eles fogem para o Egito. Então José estava vivo, só que estava em algum outro lado. E aqui, lembram do objetivo da viagem? Quem lembra? O objetivo daquela caravana? Adorar. Letras grandes. O objetivo deles era adorar. E aí, olha o que eles fazem quando encontram um menino, prostrando-se, fizeram o quê? O adoraram. Aqui eu queria ficar com vocês só mais um tempinho, porque esse prostrando-se, a palavra utilizada para prostrando-se significa inclinar-se, literalmente assim, entender que aquela pessoa é superior a mim e por isso eu me prostro. Fizeram isso com um bebê. Não foi para assim, que bebezinho lindo, que coisa fofa. Não. Foi porque eles entenderam que havia alguém ali que era superior. Eles se prostram e eles adoram. E a palavra traduzida para adorar, ela vai ter mesmo sentido que nós entendemos, a mesma palavra que vai aparecer em Apocalipse, a mesma palavra, é aquela atitude de devoção, de reverência. Mas o que eles fazem para materializar a adoração? Eles materializam a sua adoração dando presentes. Meus amigos, e isso daqui, para nós que somos parte do povo de Deus, isso tem que ser sempre lembrado. É verdade que eu poderia adorar a Deus sem materializar minha adoração. Mas aqueles homens que fizeram uma jornada longa, quantos dias eles viajaram? Quanto tempo? A pesquisar, a buscar, encontraram, chegaram até o local e agora naquele sítio eles depositam as suas ofertas como um ato de adoração. E por isso, nós acreditamos até hoje que quando aqui na igreja, quando o diácono passa aqui os sacos, né? Ele passa aqui as salvas, como chamamos também, e faz essa recolha. Não é um mero ato de contribuição financeira. Não é simplesmente buscar as moedinhas que estão a sobrar ali no bolso, que eu esqueci. Lá vem o diácono, eita, agora eu tenho que buscar qualquer coisa aqui. Não é simplesmente isso. Ofertar é adorar. E é uma maneira clara, evidente, de materializar a minha adoração. É por isso que eu entrego ofertas, é por isso que você entrega ofertas. Aqueles homens, eles adoraram. E quais foram as ofertas que eles entregaram? Isso aí vocês devem lembrar bem. Ouro, incenso e mirra. E aí eu ainda destaco, quase esqueci, que a palavra traduzida por presentes é a palavra doron no grego e significa um presente que é dado de forma espontânea. É a mesma palavra usada para os sacrifícios de ofertas de adoração lá no Antigo Testamento. São presentes oferecidos como expressão de honra, sacrifícios oferecidos a Deus,
dinheiro doado para a manutenção do templo ou suporte aos pobres, ou seja, algo espontâneo. A mesma palavra é utilizada. O primeiro presente foi ouro. Ouro era um presente oferecido aos reis. Por isso, alguns sugerem que, ao doar ou ao presentear ouro, eles reconheciam que Jesus era um rei. Incenso era uma espécie de resina extraída do interior de um tipo específico de árvore e era extremamente odorífera, ou seja, tinha um aroma assim, muito agradável. Ao ser queimada, essa resina, ou seja, esse incenso aqui, produzia um agradabilíssimo cheiro. Era uma matéria rara e cara. Portanto, quando pensamos aqui nesse incenso, nós temos que imaginar que não era assim uma coisa baratinha esses incensos que compramos aqui nas lojas chinesas, tá? Aqueles ali, até tem que ter cuidado com esses incensos aí, tá, gente? Vocês sabem que ali tem outras conotações meio místicas, então fica aqui uma dica. Mas aqui, voltando ao incenso que eles ofereceram, esse era um aroma que era utilizado então para criar aqui uma espécie de perfume com a essência que subia e era utilizado normalmente nos rituais também de adoração. Portanto, acredita-se que ao oferecer isso, eles reconheciam que Jesus ele era mais do que um ser humano e mais do que um rei. Ele era um Deus e que devia ser adorado. E a mirra? A mirra era uma erva aromática amarga, originária da região da Arábia, não a Arábia Saudita hoje, mas da Arábia daqueles dias, ou seja, região também ao leste de Israel, do povo judeu, de Jerusalém principalmente. Era também matéria-prima para perfumes valiosos. Um dia desse eu andei a pesquisar, quando preparava essa mensagem, há perfumes que são muito caros. Para vocês terem ideia, tem perfumes que chegam a custar 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. A gente paga 50 euros a sofrer, né? Os que pagam. Normalmente a gente compra os perfumes mais baratinhos, só para desenrascar, para dar um cheirinho ali e acabou. Portanto, acredita-se que o perfume que eles ofereceram aqui não era assim também um perfume baratinho. A gente está a falar de matéria, ou seja, ouro, toda a gente sabe, até hoje é muito caro. O incenso e a mirra eram presentes caríssimos. E esse tipo de ervas amargas, aromáticas, era utilizada normalmente para embalsamar o corpo de pessoas quando elas eram mortas, quando estavam mortas. Portanto, aqueles homens podem facilmente ter tido um vislumbre dado por Deus de toda a missão de Cristo. Rei, Deus e também um Salvador do mundo. Certo? Meus amigos, agora eu queria pensar no seguinte convosco. Independente do significado que cada um desses presentes teve, e as interpretações normalmente giram em torno disso, é quase unânime, mas há interpretações um pouquinho diferentes. Eu queria pensar no seguinte, é que entende-se que quando José teve que fugir para o Egito às pressas e precisou sobreviver no Egito como um imigrante fugitivo durante algum tempo, alguns anos, sabe qual foi o recurso que José e sua família utilizaram? Ou quais os recursos que eles utilizaram para sobreviver no Egito? Para fazer a viagem? Para estar ali? Pensado nisso. Meus amigos, Deus usa aqueles homens. Qual era o objetivo da viagem deles? Adoração. E eles materializaram a sua adoração, ok? Aí Deus usa a materialização da adoração deles para garantir o sustento da sua obra. E esse princípio até hoje permanece. Nós adoramos a Deus e materializamos a adoração. Deus utiliza isso para sustentar a sua obra e fazer com que ela avance ao redor do mundo. Naquele contexto, era garantir o sustento do pequeno Jesus e sua família. Nos dias atuais, é fazer com que essa mensagem alcance mais e mais pessoas.
E é por isso, é por essa razão que eu e você, nós não devemos ter a nossa mão remissa, para que a obra de Deus deixe de receber as nossas ofertas, nossos dízimos também. E eu decidi trazer essa mensagem, irmãos, porque nós temos aqui incentivado os irmãos e muito em breve nós vamos aqui apresentar oficialmente um plano. Nós tivemos uma reunião há poucos dias atrás, onde temos o objetivo sim de climatizar a nossa igreja. Vocês lembram disso, não é? Temos que colocar aqui um ar-condicionado. Ou então saímos daqui para um lugar que tem uma ventilação natural melhor, que a gente não precisa de um ar-condicionado, mas nós precisamos de condições melhores, sobretudo no período do verão. O verão já está acabando, eu estou aqui de fato, não estou a passar mal, mas vocês sabem, durante o mês de agosto, julho, o que vocês passaram aqui. E meus irmãos, isso será real se nós fizermos a nossa parte e entendemos que a obra de Deus avança através, sobretudo no aspecto financeiro, ela avança através dos recursos que Deus Ele põe em minhas mãos e eu aqui entrego. Percebem o princípio? Que Deus abençoe cada um de nós aqui, que sejamos sempre fiéis ao Senhor. Os dízimos, como todos sabem, eles são enviados aqui para Lisboa e são espalhados pelo mundo afora. E aí a obra avança a nível mundial. As ofertas, um percentual delas fica na igreja local. Outro percentual é enviado para Lisboa e espalhado pelo mundo, e assim também a igreja avança ao redor de todo o planeta. As ofertas de hoje, como foi mencionado aqui pela Cristina, pelo Paulo, as de hoje exclusivamente são 100% para a missão ao redor do mundo também. A obra de Deus avança através da fidelidade dos seus servos. E acreditem, e aí eu concluo por dizer as seguintes palavras: se eu e você deixarmos de fazê-lo, acreditemos ou não, a obra de Deus continuará avançando. Sabiam disso? Ela vai continuar avançando. Mas eu não posso perder o meu privilégio de adorar. Lembram do propósito da viagem deles? Era adorar. Era adorar. Eles queriam adorar. E adoraram. Vamos todos adorar ao Senhor. Sempre. Sempre. De todas as formas, ok? Mas aqui hoje eu quis dar essa ênfase na materialização da minha adoração, quando eu sou fiel na entrega daquilo que é do Senhor. Dízimos, ofertas. E aqui eu falo ainda só uma última aplicação que eu gosto muito disso. É quando aqueles homens, no verso 12, é o último verso que lemos, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E aqui, como alguém disse, e eu concordo, embora as razões pelas quais eles voltaram por outro caminho estejam já expressas no texto, há uma aplicação que é possível aqui, irmãos, nós vermos. É que quem encontra com Cristo jamais volta pelo mesmo caminho. A vida será transformada, a vida será mudada. A vida daqueles homens mudou completamente a partir do momento que eles encontraram o Salvador do mundo, o adoraram, e tudo isso realmente fez total diferença. Que Deus vos abençoe, me abençoe também, que Ele seja conosco e que possamos sempre, sempre, sempre viver para adorar o nosso Senhor. Em nome de Jesus.